Olá, muito boa tarde. Pode ser um bom roteiro para preparar a Páscoa. Refiro-me ao livro Cartografia do Encontro e Introdução à Vida de Oração, que tem por autor o Padre Nélio Pita, hoje convidado do programa Eclésia, também para propor uma análise à liturgia de domingo. Padre Nélio, boa tarde. Obrigado por estar connosco. Já lá vamos a esse livro que está a chegar às livrarias, não é? Por estes dias. Antes, pedia-lhe uma apresentação do tempo litúrgico que a Igreja Católica vive, que iniciou na quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma, a preparação para a Páscoa. Que proposta é feita, nomeadamente a partir da mensagem que o Papa escreveu para este ano? O Papa, boa tarde, antes de mais nada, e obrigado pelo convite para estar cá. Antes de mais nada, o Papa faz uma mensagem, escreve uma mensagem a partir da passagem de São Paulo: não nos cansemos de fazer o bem. Eu centrava-me fundamentalmente nesta expressão. Estamos todos a viver uma situação única na Europa, em que, por exemplo, há uma corrente de boa vontade, de voluntariado, e nós sabemos que quando nós começamos a trabalhar nestas matérias, por vezes, rapidamente, nos cansamos, nos aborrecemos e, de facto, cruzamos os braços. E o Papa apela aos cristãos católicos, pegando nas palavras de São Paulo: não nos cansemos de fazer o bem. E, claro, para nós, cristãos católicos, esta capacidade de resistir às contrariedades assenta também na escuta da palavra, numa vida de oração, que o Papa fala precisamente disso. Recentemente estive a refletir sobre este tema e falava da temática da resignação. Muitas vezes confundimos na tradição cristã resignação com conformação. Resignar-se é cruzar os braços, tornar-se desistir. Um conformado é diferente. Uma pessoa que vive com forma é que procura uma nova forma. E para nós, os crentes, essa forma, a forma perfeita que nós devemos aproximar-nos é a forma de Cristo. Portanto, como batizados, nós devemos, de alguma forma, trabalhar para nos conformarmos, sermos mais parecidos com Jesus, termos a forma perfeita do Filho de Deus e menos resignados. Portanto, são movimentos contrários. De novo, isto só é possível se formos capazes de escutar a Palavra de Deus, deixar que a Palavra de Deus faça o seu caminho dentro de nós, depois também nos tornarmos semeadores do bem, como a imagem e semelhança de Deus, porque sempre que estamos a fazer o bem, estamos a participar na obra de Deus. Vivemos, de facto, este tempo de Quaresma, de preparação para a Páscoa, associada à libertação, de facto, num contexto de guerra, onde pode ganhar mais sentido o contributo que cada um pode dar para que, de facto, aconteça a paz, para que aconteça a libertação. Paulo, eu penso que, de facto, a oração, em primeiro lugar, é importante, é fundamental, e este tempo da Quaresma é um tempo para nós melhorarmos, aprofundarmos, darmos mais tempo à oração. E, curiosamente, o Papa, no Ângelus, recentemente, dizia: pode apetecer desistir também de rezar, porque os conflitos, de facto, estão aí, mas o Papa dizia que não. E não vemos, às vezes, os resultados imediatos. Aquilo que acontece na atualidade é que nós gostamos de ter respostas, recompensas imediatas. Rezar, por vezes, o resultado até vem noutra geração, e nós não podemos perder a fé. E associar essa prática da oração a uma ação concreta, com pequenos gestos e que estão a ser feitos, donativos, entrega de donativos, de acolhimento de refugiados. Se nós tivermos a oportunidade de não fechar as portas das nossas casas, das nossas cidades, das nossas igrejas, a irmãos que procuram um espaço. Hoje são eles, amanhã podemos ser nós, mas mesmo que não sejamos nós, são eles, são os nossos irmãos, e devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que eles tenham uma vida digna. Eu acho que esse é um papel fundamental. Um sentido, de facto, muito, muito específico que pode ser dado a esta Quaresma. E poderemos também indicar um contributo para viver os dias de preparação para a Páscoa a partir da cartografia que o Padre Nélio partilha num livro. Sim,
Este livro, só uma nota introdutória, este livro nasceu de uma iniciativa do Patriarcado de Lisboa, o Instituto Diocesano de Formação Cristã. Eles têm um curso sobre a introdução à oração. Foi-me feito esse convite para fazer essa formação e o guião dessas sessões, dessas diferentes sessões, foi sendo aperfeiçoado e depois pensei, por que não partilhar isso com um público mais vasto? E a Paulus Editora aceitou e, portanto, está aqui o resultado daquilo que é praticamente esse trabalho das sessões de introdução à oração. Procura ser fundamentalmente um manual, é por isso que é uma cartografia. Os encontros têm uma espécie de mapa de arquitetura, seja nas relações pessoais, seja com Deus. Nós precisamos de espaços, nós precisamos de rituais, nós precisamos de palavras para saber rezar, para nos encontrarmos com Deus. E o que eu procuro fazer aqui é desenvolver essas estratégias, pressupostos para a vida de oração, o que é necessário, absolutamente indispensável para que a oração seja possível, formas de oração. Por vezes as pessoas pensam só, e bem, mas não basta isso, rezar com Ave Marias e Pai Nossos. Há outras formas de rezar, há outras formas de estar em comunhão com Deus, de nos encontrarmos com Deus, olha, às vezes no silêncio. Em espaços diferenciados, ambientes espaços diferenciados, precisamente. Jesus é o mestre da oração e uma das características que sublinho neste livro é que ele, de alguma forma, retira aquilo que é típico da altura, isto é, o judeu, o crente, para encontrar Deus, recorria ao templo. E Jesus vai dizer, olha, no silêncio do teu quarto. E nós podemos dizer, quando vais para o teu trabalho, no teu carro, podes rezar. Não seja só na cama, como muitas pessoas dizem, quando vou para a cama, enquanto não adormeço, rezo uma Ave Maria, um Pai Nosso. Eu penso que quem quiser levar uma vida, digamos, mais a séria, mais consistente, terá de procurar também outras posturas e outros lugares para a oração. E só uma nota para terminar, este aspecto também faço referência àquilo que é o combate da oração, aquilo que é o drama da oração, que todos os santos viveram. E que de alguma forma nós também vivemos. Paulo acabou de fazer referência, é útil, não é útil, para que rezar, não sinto nada, não tenho nenhum proveito, e a tendência é de facto nos cansarmos e desistirmos, resignarmos. Temos uma atitude completamente diferente. Essa é, digamos, a cartografia de muitos crentes. Mas quer isso dizer, pela apresentação que estava a fazer o Padre Nélio, que a oração é sobretudo uma atitude, mais do que um momento? É uma atitude, fundamentalmente. Uma atitude que tem momentos, mas é uma atitude de vida. É uma memória constante de Deus. Eu acho isto extraordinário neste sentido, que eu estou constantemente a fazer memória de Deus. Quando Paulo diz rezar sem cessar, ora, humanamente é impossível estar constantemente a repetir uma fórmula. Mas se eu tiver memória de Deus, em cada momento da minha vida, até quando acordo e pela noite dentro, isto é, há, digamos, em cada bater do meu coração uma presença de Deus e nesse sentido é uma atitude, uma forma de estar neste mundo. Tenho Deus como referência, como prioridade absoluta. Vamos falar sobre isso, por exemplo, na primeira leitura de hoje. Antes disso ainda, porque lhe chamou a cartografia do encontro, qual é a centralidade do encontro na oração? A oração é fundamentalmente um encontro com Deus, mesmo que esse Deus se avizinhe como uma realidade distante. Mesmo que não saibamos as coordenadas desse encontro. Às vezes não sabemos as coordenadas, andamos como que cegos, numa noite escura, dizendo ou esperando que esse Deus apareça, esteja diante de nós. Mas quando nós temos a certeza, animada pela fé, por uma fé pura, porque a verdade da fé quando é, e nós temos evidentemente uma fé sempre marcada pela impureza da condição humana, pela superstição, quando a nossa fé é meramente uma fé, digamos assim, marcada pela fragilidade humana, o que é que nós procuramos? É obter um resultado imediato daquilo que é o esforço que nós fazemos na oração. E se não temos resultado imediato, nós deixamos de fazer. Tinha uma senhora na paróquia que dizia que quando o Santo António não fazia o que ela queria, ela castigava o Santo António e punha numa gaveta escura. Portanto, estou a ridicularizar para percebermos que a oração é muito mais do que isso, é muito mais do que ter proveitos pessoais.
é o encontro com alguém que nos ama. E esse encontro dá sentido às nossas vidas, ilumina os nossos dias. Pode não responder às questões fundamentais que às vezes colocamos no momento, mas abre janelas de esperança para o futuro e faz-nos ver a realidade com outros olhos. Uma atitude a descobrir também através desta cartografia, que o Padre Nélio acaba de publicar na Paulus Editora, não é? E que estará por aí nas livrarias por estes dias. Há um tema que eu abordo também, que eu acho que é importante, que é às vezes o dilema entre oração e ação. Mas deixo isso para... Fica para descobrir ao abrir as páginas do livro. Nós vamos abrir agora as páginas do Evangelho, desde logo o texto que é escutado nas missas deste domingo, para depois o analisarmos. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: Se és filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: Está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Padre Nélio, que cartografia temos aqui neste texto para os 40 dias da Quaresma? É muito interessante, Paulo, que a Igreja proponha sempre textos da tentação, precisamente no primeiro domingo da Quaresma, na versão este ano de São Lucas. E, no fundo, assim, em traços gerais, o que a Igreja está a dizer é que nós somos constantemente tentados. E Jesus, Filho de Deus, tendo partilhado a nossa condição humana, também foi tentado. E as grandes tentações que todos nós temos estão aqui resumidas. São simbólicas, sobretudo? São muito simbólicas, que têm diferentes manifestações, diferentes concretizações. Uma nota antes, dizer que estamos no início da vida pública de Jesus, antes de Jesus começar, digamos assim, a sua atividade pública, segundo São Lucas. Dizer também que isto não é propriamente um relato histórico. Lucas não é um historiador no sentido de estar a descrever o pormenor. O que ele quer dizer é que essas tentações foram certamente constantes ao longo de toda a sua vida. A primeira tentação de matar a fome com o pão. Nós todos somos seres vivos, precisamos de bens, de pão, de roupa, nos sentirmos seguros. E aquilo que o demónio propõe a Jesus é resolver o assunto precisamente apenas nessa dimensão. Uma dimensão que poderíamos dizer meramente material, a absolutização de uma visão que é horizontal, sem dimensão vertical. E aquilo que Jesus diz é nem só de pão vive o homem, isto é, nem só desta dimensão vive o homem. Nós precisamos de um outro alimento. E quando, de facto, nós absolutizamos este alimento material em detrimento do alimento espiritual, nós estamos sempre insatisfeitos, muito tristes. É muito curioso, por exemplo, já agora permita-me, há um grande testemunho de um homem, e já que falamos também de guerras atualmente, que é o Viktor Frankl, que escreve Uma Vida com Sentido. Ele esteve em Auschwitz e observou como muitos prisioneiros morriam e uns poucos sobreviviam. E verificava que aqueles que sobreviviam eram aqueles que tinham sentido, que eram capazes de ver para além do arame farpado.
cujas vidas, portanto, eram alimentadas por outros ideais. E, portanto, quando nós somos alimentados por esses bens transcendentais, o pão, na nossa perspectiva, que vem do céu, nós temos força, porque estamos muito mais fortalecidos para fazer face aos problemas da vida. Portanto, não só de pão vive o homem. Essa é a tentação de todos os tempos. A segunda dimensão tem a ver com a posse. Digamos que Jesus poderia ser um pequeno grande Putin, que queria mais terras, mais países, mais controlar mais pessoas. E o demónio oferece-lhe essa possibilidade com uma condição: tens que madurar. Que se diz, na linguagem comum, vender a alma ao demónio. Era preciso vender a alma ao demónio. E Jesus rejeita: adorarás o Senhor teu Deus. E nós também sabemos que quando o homem vende a alma ao demónio, de facto, desde as relações fraternas, quantas famílias, por vezes, são desavindas por causa de um bocado de terra, ouro, prata, dinheiro. Quantas situações em empresas há um conflito permanente por causa da posse de bens. Isto é, o homem torna-se cego quando vive para esse objetivo. E nós, crentes, devemos ter a obrigação, o dever de termos consciência que nós somos constantemente tentados. São Paulo vai dizer que o amor à riqueza, o amor aos bens materiais, é a origem de todos os males. E a terceira e última tentação, que é a tentação, digamos, do extraordinário, a tentação, digamos, mais ligada ao narcisismo, que também pode e acontece certamente a homens de igreja, eu falo por mim, que sou tentado nessa matéria. É, no fundo, aquilo que é a realização de algo que seja extraordinário, que seja milagroso, que faça com que um grupo de fãs caia aos nossos pés. E há tentação, às vezes, dos padres, digamos assim, de se autopromoverem através de até práticas piedosas e espirituais. Isto é, por um lado, desenvolvem estas práticas, mas, no fundo, o que procuram não é levar a Nosso Senhor ou prosperar os homens de Deus, mas garantir um grupo de fiéis que seguem cegamente essa pessoa. É preciso rejeitar isso. Nós somos apenas instrumentos imperfeitos, desafinados, que têm como objetivo apontar para Deus e não sermos uma espécie de pedra de tropeço que impedem as pessoas de se aproximarem de Deus. E como compreender ou identificar estas forças demoníacas ou o diabo, como aqui é dito no texto? Evidentemente que primeiro é realmente preciso olhar para dentro de nós. E isso é um olhar que é constante. Todos os dias é um trabalho que precisa ser feito constantemente. Não é por acaso que a Igreja, na sua imensa sabedoria, quando no início de cada celebração, nos chamados ritos iniciais, propõe à comunidade: confessemos os nossos pecados, para que cada um olhe para si. O problema é, de facto, começa já por aí, é que nós achamos que não temos pecados. Isto é, talvez a minha vizinha, o meu colega, a minha esposa, o meu marido. E olhamos estas forças ou este diabo como algo externo? Como algo externo, mas está dentro de nós. Há uma propensão em nós, para o mal. E temos que reconhecer que essa propensão, muitas vezes, quando é dada rédea solta, nós concretizamos más ações. Por vezes não temos consciência disso. Por vezes, eu diria só que são defeitos de caráter, características de personalidade, que até a pessoa é boa, não existe maldade, mas é preciso que cada um de nós faça constantemente esta revisão de vida, aquilo que nós chamamos no final do dia, o exame de consciência, para que amanhã faça, digamos assim, comece de novo, todos os dias começar de novo, nascer de novo. Padre Nélio, uma referência nesta análise aos textos que se escutam nas Eucaristias de domingo, à primeira leitura do livro de Deuteronômio, que discurso de Moisés aí é apresentado? Este discurso, no fundo, é uma parte de um conjunto mais alargado que fala das leis e das tradições de Israel. Portanto, tem aqui duas partes. A primeira é a oferta das primícias a Deus, ao Senhor, teu Deus, e a profissão de fé num Deus que é libertador, que é Deus misericordioso, um Deus que protege, um Deus que alimenta. Portanto, as coisas estão associadas. Oferecer as primícias, os primeiros frutos da terra e, por lado, esta profissão de fé. Duas notas muito breves sobre isso. É muito interessante, e nós que vivemos num país com uma forte tradição cristã, eu agora como provincial dos Vicentinos tenho andado por aí,
É sempre para mim, sinto-me pequeno quando entro em alguns espaços, mesmo nas aldeias, e vejo que aldeias humildes construíram, por exemplo, lugares sagrados belos. Isto é, para estes homens, pelo menos por uma parte desses homens, Deus tem o primeiro lugar. Eles podiam viver humildemente, até passar fome, mas para a igreja, para ter um bom quadro, um sacrário bonito, um órgão, isto é, era oferecido a Deus o primeiro lugar. Eu penso que nós precisamos de nos interrogar se Deus ocupa o primeiro lugar, o segundo ou o 15º. É uma espécie de anexo. Eu só penso em Deus quando estou mesmo nas últimas. E é isso que os judeus faziam. Os primeiros frutos da colheita eram oferecidos ao Senhor. E ser capaz de oferecer aquilo que é primeiro, que é o mais importante a Deus, é algo muito, muito importante. Repara, Paulo, hoje a questão da nossa oferta não é tanto, às vezes, material, outra vez a dimensão humana, mas é o nosso tempo. E o que as pessoas dizem é que não têm tempo. E isso é evidente, por exemplo, no discurso das crianças, já disse noutras circunstâncias, quando nós perguntamos a uma criança se reza todos os dias, um Pai Nosso, uma Ave Maria, a criança muitas vezes diz, criança com 8, 9, 10, 11 anos, não, então porquê não rezas? Não tenho tempo. Não tenho tempo porque ouve em casa dizer que não tem tempo. Portanto, o que é para nós muito importante, que é irrecuperável, o nosso tempo, não oferecemos a Deus. Uma referência ao texto da segunda leitura da Carta aos Romanos. É um texto, digamos, configurador daquilo que é a identidade dos cristãos. Em Cristo não existe grego, judeu, homem, mulher, escravo ou homem livre. Essa é a grande proposta revolucionária de todos os tempos, E continua a ser uma proposta que, de alguma forma, pode revolucionar hoje, porque a revolução não é do passado. A Igreja, a sociedade, precisa de continuar a ouvir a palavra de Deus para se transformar, para, de novo, se conformar, ter uma nova forma segundo a imagem de Jesus. E é isso que, no fundo, Paulo está a pedir. Ficam essas pistas de análise aos textos que se escutam na Eucaristia deste domingo. Agradeço, Padre Nelo, ter estado aqui connosco e também essa proposta de leitura, Cartografia do Encontro, um livro um livro do Padre Nelo, que é editado pela Paulos nesta Quaresma. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Desejo-lhe uma boa tarde e recordo que ao sábado e domingo, pouco depois das 6 da manhã, o programa Eclésia chega até si na Antena 1. No portal eclésia.pt estamos próximos a qualquer hora. Votos de um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.